Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa Na Verdade. Que alegria ter você aqui conosco mais uma vez, e hoje o nosso papo vai estar muito gostoso, porque afinal de contas, 3 mulheres juntas. A conversa flui naturalmente. E hoje nós temos aqui a Bruna Torlai. Boa noite, Bruna. Boa noite, Vivi. Obrigada pela tua presença. É uma alegria ter você aqui conosco hoje. Eu tenho certeza que nós vamos ter um longo bate-papo. Imagina, o prazer é todo meu. Para mim é uma honra ter sido convidada para participar desse programa. Oi, Isa. Oi, Vi. Boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite. E hoje no programa nós vamos tratar sobre algo que nos vai fazer uma reflexão muito importante. O que é inegociável na tua vida? Qual é o valor pelo qual você diz, por isso vale a pena dar a minha própria vida? É claro que para nós cristãos, nós sempre pensamos em Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, quando falamos na verdade, porque Ele é a verdade é a pessoa de Cristo. E hoje nós falaremos um pouquinho mais sobre a defesa desses valores pelos quais nós queremos dar a nossa vida com a Bruna. A Bruna, ela é escritora, filósofa, fundadora e editora-chefe da revista Esmeril. Nós vamos conversar com ela sobre essa busca da realidade, sobre o preço que muitas vezes nós temos que pagar para conseguir ter essa coerência da verdade na nossa vida. Bruna, você sabe que quando eu li a resenha, né, escritora, filósofa, com uma revista, eu falei, ai gente, era tudo isso que eu queria ser quando eu fosse grande. Que gostoso, Bruna. Mas a gente sabe que a tua luta para chegar onde você está hoje, ela teve uns percalços que te custaram algumas coisas. O que mais me chama a atenção é você abrir mão de um curso em Sorbonne, quer dizer, um sonho para qualquer pessoa em princípio, porque ali não estavam sendo apresentados os valores nos quais você acreditava. Conta pra gente como é que foi isso. Essa história. Em primeiro lugar, filósofo é bondade sua, Vivi. Na verdade, eu costumo dizer que eu sou ainda uma jovem intelectual em formação, né? Eu comecei a me dedicar à filosofia há 20 anos, mas isso não é muito tempo, né? A filosofia é uma prática, é um modo de vida, e a gente acho que posteriormente, talvez no final da nossa vida a gente veja se a gente realmente foi um filósofo ou não. Eu ainda estou numa fase de muito estudo, muita reflexão, ainda não li Platão e Aristóteles o suficiente, né? Então eu costumo me apresentar assim, escritora, para mim é mais simples, porque realmente escrever é a coisa que eu mais gosto de fazer, frequento literatura há muito tempo. Essa história da Sorbonne é uma história importante realmente para mim, porque quando eu cheguei, fiz graduação em filosofia, cheguei a me graduar na Unicamp, porque tem os cursos de letras clássicas, né? Eu tinha o sonho de entender as línguas antigas, o grego clássico, o latim, sempre quis estudar os clássicos, por isso eu vim fazer filosofia na Unicamp. E aí eu acabei fazendo mestrado, mas eu percebi que a universidade era um caminho tão ruim, né? Eu fiquei assim tão desapontada com a maneira como eu via a filosofia ser tratada na universidade, porque eu percebi que não tinha coerência. Eu vi os professores ensinando, fazendo análise de textos que diziam coisas impressionantemente belas e agindo de uma maneira vexaminosa, por causa de cargo, de política, de rixa pessoal, né? Por exemplo, o professor colocando aluno muito bom lá embaixo para ter direito a uma bolsa por política. Então eu comecei a ver toda a contaminação política do IFCH, né, aqui da Universidade de Campinas, e falei, Deus me livre, eu não quero fazer carreira universitária. E eu me formei assim, como a primeira aluna da turma, tive notas muito altas, fiz o curso de grego inteiramente, de latim, eu era uma aluna exemplar, eu tinha professores querendo me orientar, eu tive todas as chances na Unicamp, mas eu não quis fazer mesmo. E eu tenho uma formação de restauradora de livro, né? Eu fiquei num ateliê durante alguns anos, aprendi a restaurar livro. Aqui em Campinas também? Não, foi com uma das fundadoras da ABER, que é a Associação Brasileira de Encadernação e Restauro, a Orieta Oris, né? Saudosa, uma excelente professora. Eu fiquei 3 anos no ateliê dela. Nossa. E aprendi a fazer reparos, encadernação e restauro. Eu abri um ateliêzinho na minha casa, eu
restaurava livro de manhã e ia para a biblioteca à tarde para fazer um mestrado. Mas aí eu falei, putz, eu gosto disso, eu gosto de trabalho manual, né? Gosto de cultura, gosto de ver o valor do livro, a edição. Aí eu tive a ideia de ir para Paris, eu tinha feito uma tradução, ganhado uma grana boa, eu tive a ideia de ir para a França para aprender técnicas de exposição de arte. Era um curso da Sorbonne, né, da Paris 1. Aí eu falei, legal, vou fazer esse curso de técnicas de exposição de arte. E fui toda feliz, porque eu queria trabalhar no museu, as coisas que eu mais gosto na vida, museu e biblioteca. Então, eu falei, filosofia é uma prática, eu vou sozinha, eu já aprendi o suficiente, agora eu sigo em frente. Na universidade vão me estragar, eu vou emburrecer nesse ambiente deplorável, completamente contaminado pela política. Eu preciso só me manter, então eu preciso de uma profissão técnica. A minha ideia era essa. E quando eu cheguei lá, era um departamento de artes plásticas, tá? Para fazer técnicas de exposição, de montagem e exposição de arte. Quando eu cheguei lá, caramba, tinha que passar por um M1, que era a primeira etapa desse mestrado profissional, onde a gente era obrigado a seguir a metodologia dos chamados estudos culturais. E os estudos culturais é isso que o Roger Scruton, que é um filósofo conservador importante, que a gente costuma chamar de pensadores da nova esquerda. São todos os intelectuais que herdaram a filosofia ali elaborada pela Escola de Frankfurt, que ataca os valores universais mais sólidos, né, que fizeram parte da minha formação. Então, por exemplo, eu ia para a sala de aula, para ver se eu aprendi algo de estética, para aplicar depois em exposição de arte, e eu tinha que engolir uma professora, uma feminista maluca lá, italiana, dizendo, isso me chocou muito, né? Eu repito essa história sempre, dizendo que o instinto maternal era uma construção social. Eu lembro que a primeira vez que eu vi essa frase, eu quis levantar e esganar aquela mulher. Falei, como que é possível que alguém está aqui numa universidade que foi fundada, caramba, uma das primeiras universidades da Europa, a Sorbonne, eu fiz a Paris 1 mesmo. E ela defendendo um negócio daquele, eu comecei a entrar em contato com aqueles pensadores, sei lá como chama aquilo. Judith Butler. Aquele bando de ideólogos, a Judith Butler, que defende a que a gente chama de ideologia de gênero, né? Diz que gênero é construção, essas bobagens todas. E eu comecei a ficar muito incomodada com aquilo, porque falei, não dá para eu trabalhar nessa chave. E aí eu lembro que eu falei com os professores do curso, que era um cara que era formado em filosofia, tinha uma cabeça minimamente aceitável, dava para conversar. E ele disse, olha, não dá, ela orienta todos os trabalhos de M1, se você quiser passar para o M2 para fazer as técnicas de exposição de arte, você vai ter que fazer um trabalho com essa metodologia. Aí eu falei, não dá, não dá, como é que eu vou pensar dentro desse recorte de que as verdades universais não existem, tudo é construção social, isso é mentira. Como é que eu vou construir um trabalho que vale a pena se ele é baseado em pressupostos que são mentiras? Assim, como é que é isso? E aí foi essa briga, né? Aquilo não se resolveu, eu abandonei o curso mesmo. Eu lembro que na época eu trabalhava na biblioteca do INECHA, que é o Instituto Nacional de História da Arte. É um acervo maravilhoso que fica na antiga Biblioteca Nacional, né? Eu trabalhava lá com catálogo das obras em língua românica. E aí eu fui procurar um outro curso para não perder, porque aquele estágio era legal. Então eu fui procurar numa outra universidade. Enfim, eu tive a coragem de abandonar, virei as costas para a Sorbonne, né? Eu falei, e todos os meus colegas na época... eu imagino, deve ter sido uau, que louca! Todas as pessoas, família, amigos, absolutamente todo mundo falou, não, mas é a Sorbonne, é um diploma. Falei, dane-se o que é o diploma, é um papel timbrado? Sim, se a Sorbonne está ensinando esse tipo de coisa, ela não é mais digna da reputação que vocês estão falando que ela tem. E assim, eu realmente, foi um alívio para mim ter, porque eu pensei naquele momento, eu vou ficar aqui mentindo para mim mesma, ou eu vou fazer algo de bom, já que eu estou numa cidade que tem, sei lá, quadros bonitos, bibliotecas maravilhosas. Eu passava domingo na Biblioteca Nacional. Eu fui para lá para frequentar acervo, não fui para lá para ouvir bobagem de ideólogo, né? Então eu falei, a partir do momento que eu estava perdendo tempo ouvindo bobagem de ideólogo, eu falei, eu procuro um mestrado numa outra universidade para ter visto, renovação, enfim, não poder perder... ter um vínculo ali, né? Para aprender alguma coisa, porque querendo ou não, a Biblioteca Nacional de Paris é um ambiente de trabalho, de estudo maravilhoso. Eu li muita coisa lá, Então eu não queria perder acesso ao acervo, eu queria ficar mais um pouco, né?
E é engraçado, né? Porque nessa época que eu tava em Paris, esse contato com a Judith Butler para mim foi cruel, porque eu tava naquele momento que eles chamam do relógio biológico, eu tava louca para ter um bebê. E aí quando eu via... Nossa! Eu tava louca para ter um bebê. E aí eu via, eu falei, não acredito que eu tô ouvindo isso. O instinto maternal é uma construção social e as pessoas estão engolindo isso. Caramba, isso não é ser humano, isso é barata? Como é que uma pessoa ouve isso e não faz nada? Né? Eu lembro que eu falei, e eu lembro que uma amiga que eu tinha lá, uma pessoa com quem eu me dava bem, que era mais velha, que tinha filhos, tinha 4 filhos, uma artista plástica, que era minha colega, eu disse para ela, eu vou abandonar essa porcaria, dane-se, eu sou Sorbonne. E ela falou, não, mas eu penso, aquela expressão francesa, né? Quando a gente, tudo é como vinho, quando você abre a garrafa, você tem que ir até o fim. Eu falei, olha... Uma garrafa de veneno é melhor a gente não tomar até o fim. Se a gente cometeu a bobagem de tomar, é melhor a gente se desintoxicar o quanto rapidamente, rapidamente. Né? E aí eu resolvi minha situação lá, assim, precisou de um pouco de criatividade. Acabei encontrando na Paris 7 um curso de políticas culturais competente. Né? Ainda que tivesse os professores esquerdistas e tal... Mas a questão é você não ter a liberdade para exercer aquilo em que você acredita, né? A questão é toda essa. Isso, eu pude fazer um histórico de a relação entre uma política nacional, uma política de um país e o tipo de política cultural que se aplica. E aí, pelo menos nesse curso, eu pude falar, e falei com toda a liberdade. Tem um autor que é importantíssimo, que é o Marc Fumaroli, né? Ele fala sobre o Estado cultural, essa ideia de substituir a religião pela cultura, que na França começou nos anos 30. Então eu conheci esse autor, falava desses autores, lia os autores conservadores, usava nos meus trabalhos, não era um problema. Em que momento você se viu conservadora? Como que foi essa caminhada aí no conservadorismo? Com a maturidade. Porque eu sempre me preocupei em aprender, em compreender, em entender. E quanto mais eu fui entendendo... mas eu fui refinando e, digamos assim, reconhecendo minhas ideias políticas, né? Então, assim, eu nunca, quando eu era jovem, eu lembro que em casa a gente fazia até piada desse pessoal que quer salvar o mundo, entrar em centro acadêmico. A gente chamava esse pessoal de centro acadêmico de esquerdinha de sandalinha, né? A gente fazia piada. Os caras põem uma chinelinha rasteira e acham que estão fazendo grande coisa. Então, assim, em casa a gente sempre conversou muito, né? A gente tem muita liberdade para pensar em casa. Meus presentes de aniversário eram livros, todo mundo sabia que eu gostava de estudar. Então a política, essa coisa de, eu tenho que ter uma posição política, isso nunca foi imposto em casa, nunca. Claro que a família é toda à direita, certeza. Mas nunca houve uma imposição. Então eu fiquei numa universidade com um DCE todo de esquerda, no IFCH, que é um ambiente esquerdista, e aquilo não me afetou, nem a mim nem outros colegas, que eu tive colegas católicos, que inclusive fizeram mestrado em pensadores, em filósofos católicos. Então, veja, quando você tem base familiar, quem transmite valores? É a família. Se você tem família, você não vai abrir mão dos seus valores. Né? Se você tem de prestar contas à sua consciência e você sempre lembra do seu pai e da sua mãe, você vai ter o seu pai e a sua mãe, não seu coleguinha idiota de faculdade querendo aparecer em cima com um megafone. Isso não vai ser importante para você. Quem fez tudo por mim? Quem me apoia? Quem me ensinou o que eu sei de melhor? Quem? É minha mãe? Tá, dane-se esse imbecil, adolescente, né? Então, assim, quando a gente tem família, a gente dá valor aos nossos valores. Porque as pessoas adoram falar, eu tenho valores, tá? Quais são? Você pensa neles todo dia? O que você pensa do momento que você acorda ao momento que você vai dormir? Isso é quem você é. Né? É todo dia um aprendizado. Ô, Bruno, e deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou, é muito interessante tudo isso que você está falando. Eu vou só pegar uma coisinha para aprofundar, tá bom? Que você falou até o exemplo do veneno, né? Se a gente abre uma garrafa de veneno, é melhor desintoxicar. Eu fiquei pensando, se de repente... É uma hipótese. Você não tivesse tido a coragem de ir contra tudo e contra todos e abrir mão desse curso que é um sonho, né? Primeiro Paris, depois a Sorbonne. Então, e aí você disse não. Por quê? Daí você fez essa analogia do veneno. Se por acaso você tivesse ficado e feito essa violência ao seu intelecto, vamos falar assim, as coisas que você acredita, e até feito um trabalho em direção contrária, você acha que isso teria te corrompido de alguma forma na sua capacidade de olhar a realidade, na sua capacidade de discernimento, de fazer juízo das coisas?
Por que eu estou perguntando isso? Eu já vou... Porque às vezes lá no fundo a gente fala, que custa ir até o fim, entendeu? Não sou de largar pela metade, né? Isso não é para mim, não vai fazer mal nenhum, só vou aprender uma outra visão, sabe esse discurso? O que você acha disso? É uma pergunta muito boa, porque essa é a pergunta que as pessoas não se fazem e por isso que elas ficam tomando ali a garrafa de veneno até o fim. A verdade é que a partir do momento que, veja, na vida intelectual ela parte do compromisso com a verdade. Então não existe você dizer, tudo bem, é uma outra perspectiva, porque qualquer trabalho, qualquer reflexão que você vai produzir, ela está baseada em pressupostos. Se os pressupostos com os quais você vai trabalhar são falsos e você está aplicando o seu tempo livre para justificar pressupostos falsos, você já está se corrompendo. Você já está, em primeiro lugar, corrompendo o compromisso que você tem com a sua consciência. Segundo lugar, você está corrompendo o compromisso que você tem com a sociedade de resguardar a verdade, porque você está sendo cúmplice de uma maneira de trabalhar e em nome do quê? De um interesse mesquinho. Eu vou ter um diplominha para pôr na parede. Tá, pode ser algo que realmente poderia ser algo bom para o meu currículo, digamos assim. Mas assim, o que é um currículo diante da consciência? Você salvaria a sua biografia, mas não salvaria a sua consciência, né, Bruna? Eu acho que é mais ou menos essa a ideia, né? É eu me colocar diante da verdade, que tem aquela força do absoluto, e eu me colocar perante os outros. Né? Nesse sentido, inclusive, da dignidade do ser humano que vive em sociedade e que faz aquela direção para o outro, né? Sim. Porque você volta para a sociedade aquilo que você produz, exato, tanto de mentira quanto de verdade. Existe uma responsabilidade, a partir do momento que se eu tivesse, digamos, ido até o fim, eu teria, em primeiro lugar, aberto mão da responsabilidade que eu tenho com o próprio pensamento. E o pensamento é o campo, por excelência, da liberdade. Então, eu estaria matando a liberdade. Eu me pergunto como é que alguém que faz isso na vida, e o pessoal da universidade faz o tempo todo, ousam falar de liberdade, né? Eles violentam a liberdade o tempo todo. Eu vou dar um exemplo. Tem um professor aí, professor até hoje aí da Unicamp, professor de Aristóteles, né? Eu aprendi Aristóteles lendo os livros que um aluno do Olavo de Carvalho falou, o Olavo disse que esse livro ajuda a ler Aristóteles. Eu li todos os livros do Olavo, tirei 10 no trabalho, porque eram os livros que realmente ajudavam a gente a entender. Aquele professor é um comparador de texto, né, um carreirista, e uma vez eu soube que ele escolheu fazer filosofia antiga porque tinha vaga de concurso. Então, olha como a pessoa se relaciona com a filosofia. É um emprego para ele. É um emprego. Eu falo, tá, mas caramba, como assim é um emprego? A filosofia é um modo de vida. O pensamento é a única coisa que a gente tem quando toda a nossa liberdade é roubada. Então, quando roubam tudo da gente, o que é a única coisa que sobra? É a consciência. Caramba, você vai transformar a sua consciência em instrumento profissional? Então, as pessoas não se dão conta de quão profunda é a corrupção da inteligência, né? Elas não se dão conta da gravidade desta atitude que pode parecer ser pragmática, por assim dizer. Não existe pragmatismo quando a gente fala de compromisso moral genuíno, compromisso intelectual verdadeiro. Não dá, sem coerência não dá. Tanto que desculpa, eu juro que eu vou encerrar aqui, mas o primeiro livro de história da filosofia lá da antiguidade, que é do Diógenes Laércio, chama Vida e Doutrina dos Filósofos Ilustres. Por que é vida e doutrina? Porque o valor da doutrina tem de ser atestado pela vida. Então, assim, o filósofo sem coerência, os antigos riam na cara. Assim, não era tão importante qual era a seita. Claro que Platão, Aristóteles, os estoicos são incomparáveis, né? Você pega os céticos, são escolas menores. Mas mesmo as escolas menores poderiam ser tratadas com dignidade por esse historiador, né, pelo Diógenes Laércio, se houvesse uma certa coerência entre vida e pensamento. Essa coerência é algo que foi colocado à venda barato na feira. E isso eu estou falando da filosofia, mas isso na nossa vida cotidiana o tempo todo. As pessoas têm feito isso e as pessoas não estão entendendo quão grave é
para a alma fazer uma coisa dessa, né? É uma falta de compromisso com a verdade, né, Isa? E tanto a Bruna tá falando, eu tô pensando, minha cabeça vai dando uns saltinhos assim, mas isso é tão no nosso dia a dia que a gente não percebe como às vezes a gente tem uma dificuldade tão grande de ter esse pensamento colado na realidade e guiado pela verdade mesmo, que a gente às vezes se comunica por slogans. Sim, entendeu? O tempo todo. E às vezes... Que é propaganda, ou seja, a aparência. E não tem substância nenhuma. Não tem substância. E você pede para a pessoa, então me explica um pouquinho melhor isso. Ela não vai saber explicar, entendeu? Porque ela só está reproduzindo aquilo que ela escutou, porque em algum momento já teve essa degradação, ela já descolou da realidade. Para quê? Para se adaptar a um discurso, para se adaptar a um grupo. Ô Isa, eu acho que o negócio ainda ele vai mais grave, porque na verdade me parece, até pelos filhos, né, os pequenininhos que vêm, a gente acompanha nas escolas, a impressão que dá é de que, na verdade, já está sendo corrompido todo o raciocínio desde muito cedo com as crianças. Então, são crianças que vão chegar numa adolescência com a capacidade de pensamento muito prejudicada. Né? Elas já foram programadas. É um exemplo ótimo. Se você analisa como as escolas trabalham hoje, tanto pública quanto particular, claro, há exceções, mas qual é o modelo de professora que se privilegia? A aduladora, a pessoa que adula, a pessoa que diz, não, tá tudo bom, todo mundo tá bom. Então, assim, tem escola até que não dá nota. Não vamos dar nota para não traumatizar a criança. Não vamos confrontá-la com o seu fracasso, né? E é muito engraçado que a minha filha foi alfabetizada numa escola que é digna de menção, sabe? É uma escola do interior da Bahia, de Feira de Santana, que é o SEB e o EFES, é uma escola exemplar. Por quê? Porque tem um trabalho de direção e de vínculo muito forte com as famílias. Então, a conversa é todo dia ali, com os pais. E ela aprendeu a ler com 5 anos. Por quê? Porque ela era confrontada com o fracasso com tranquilidade. Não havia um problema das professoras em confrontar cada aluno com o fracasso. O fracasso faz parte do aprendizado. E esse valor essencial, que é o valor fundamental para a gente ter uma formação, uma educação, ele está sendo velado. Por quê? Porque você vende o tempo todo situações ideais, mundos sem dor. Essa loucura do corona, ninguém mais pode ficar doente. Não pode. Não estou dizendo que não seja grave, mas as pessoas perderam a dimensão de que a dor faz parte da vida. Exatamente. Parece que só agora ficou doente e vai morrer, né? Antes isso, não existia. Nunca teve peste, nunca teve nada. Então, assim, as pessoas realmente querem remodelar a vida, fazer uma engenharia social, né? Uma reprogramação de si mesmo, como se nós fôssemos seres que devessem ser preservados de absolutamente tudo. Bom, se você é preservado do mal, como é que você vai entender o que é o bem? Veja, se você não entra em contato com o mal, com o fracasso, com o pecado, como é que você vai entender a sua natureza? O que é o ser humano? É um pecador por natureza. Então, se você não parte do princípio de reconhecer que nós somos seres caídos, como é que você vai superar a animalidade, por exemplo? Né? Como é que você vai transcender? Você não vai conseguir, porque você não tem a consciência de quem você é. Porque você não é confrontado com o fracasso, com a dor, com a derrota. E são todas realidades da experiência humana, né? Claro. O que a Bruna está falando aqui, gente, você experimenta em casa, né? Nós experimentamos na nossa vida de todo dia, né? Essa realidade da dor, do fracasso, da doença, da tristeza. Mas olha só, o assunto está ótimo e nós vamos voltar no próximo bloco já fazendo um gancho com relação a essa realidade e a deturpação que nós vemos dela nos dias atuais. Fica conosco, nós já voltamos, é rapidinho. Oi, gente, tudo bem? Olha só, nesse mês do Dia das Mães, também é o mês de nossa mãezinha do céu. Queremos convidar você a pensar naquelas mães que estão passando por uma gestação em crise. E é para isso que a Associação Filhos da Luz está lançando uma campanha para arrecadar fraldas, roupinha para criança, para bebê recém-nascido. Neste momento, com essa situação toda, tem muita mulher com uma gestação em crise precisando de apoio. Se você puder ajudar, pode ligar pelo WhatsApp no telefone 11 951 68 8721
ou pode entrar no nosso site www.filhosdaluzassociação.com.br. Muito obrigado por você, além de lembrar da sua mãe, lembrar daquelas mães que estão precisando de apoio para valorizar a própria vida e a vida que leva no ventre. Muito obrigada!